Gente, o nome da pregação de hoje é Como Lidar com o Medo. Salmo 27. Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Quando os malfeitores me atacaram para me destruir, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, ficarei confiante. Pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me esconderá na sua habitação. No interior do seu tabernáculo me esconderá. Sobre uma rocha me elevará. Agora, e só lembrando, né? Aqui Salomão ainda não havia edificado o templo. Lembra como era o tabernáculo? Era uma tenda. Davi está fazendo aqui uma alusão ao templo, como se o templo fosse uma fortaleza para protegê-lo de seus inimigos. Aquele templo que tinha apenas uma tenda, um pedaço de pano. Verso 6. Agora triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei louvores ao Senhor. Ó Senhor, ouve a minha voz quando clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Quando meu coração me diz, buscai minha presença. Buscarei, Senhor, a tua presença. Não escondas de mim o rosto. Não rejeites com ira o teu servo. Tu, que tens sido a minha ajuda. Não me rejeites nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Senhor, ensina-me teu caminho e guia-me por uma vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois as falsas testemunhas e os que se inspiram violência levantaram-se contra mim. Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Meus irmãos, Davi está sendo caluniado e ameaçado de morte. Ele afirma 3 vezes, não vou temer. O que tentava Davi ao desespero, o que tentava Davi ao desânimo, era um exército. Era também a possibilidade de que, além de estourar uma guerra, que ele se visse cercado por inimigos e sem companheiros. Possivelmente, ele pensava, e se até os meus pais me abandonarem? Porque todos estão me abandonando. Essas eram as tentações de Davi para levá-lo ao desespero. Quais são as suas? Pode ser, ainda que as dívidas estourem contra mim, ainda que o governo arremeta contra a minha empresa. Lembra daquela época da pandemia? Empresas que foram destruídas assim, no estalar de dedos. Pode ser o medo de dirigir, o medo de ficar sozinho. O medo tira a paz e o medo faz com que você negue a sua fé. Davi está enfrentando problemas profundos. Davi enfrenta perigos reais. E mesmo assim, não apenas neste salmo, mas em todos os outros, Davi sempre mostra que o único jeito de lidarmos com os nossos problemas e desafios é através da fé em Deus. É impressionante, quando a gente lê o salmista, como aqui neste salmo, é impressionante a força interior que esses homens tinham. É impressionante como que, diante dos inimigos mais terríveis, eles enfrentavam os problemas. Como aqueles homens eram fortes em todos os aspectos da existência deles. Como eles não sucumbiam facilmente. Diferentemente da nossa geração. Inclusive dos crentes de hoje. Pessoas que vivem atormentadas o tempo todo. Pessoas que vivem com medo o tempo todo. E pastores dizendo que isso é normal. Não é normal. Ora, é bem verdade que a coragem não é a ausência de medo. Calvino, comentando essa porção, diz assim: não significa que ele se achava inteiramente isento de temor. Tal coisa mereceria ser qualificada muito mais como insensibilidade do que virtude. É por isso, por exemplo, que nós vemos Jesus angustiado até a morte, lá no jardim de Getsemane, e ele sua, o seu suor se transforma em sangue, tamanha angústia em que ele estava.
a minha angústia é até a morte, disse Jesus. Lembra daquele homem com mais horas de voo durante a Segunda Guerra Mundial? Perguntaram para ele se ele sentia medo quando ele voava. Ele disse, óbvio, todas as vezes. É claro, portanto, que sentimentos de angústia fazem parte da existência humana. Agora, quando Davi diz que ele não vai temer, ele está dizendo que, ainda que as angústias sejam constantes por conta dos problemas, ainda que o seu interior esteja como um vulcão em erupção, Davi está dizendo, olha, eu vou me manter firme, eu não vou desistir, eu vou superar todas as minhas adversidades. Davi lida com seus problemas por meio da fé. Foi sempre assim que os homens de Deus do passado lidaram com seus problemas. Essa semana eu vi um vídeo eu acho que era um muçulmano, dando um tapa, assim, na cara de uma criancinha, eu acho que tinha uns 3 anos. O pai segurando o menino, o seu filho, e o muçulmano enchendo de bolacha a cara do menino. E o pai não fez nada. Ele não fez nada. É impressionante como que os homens e também as mulheres de nossos dias são fracos em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Mas nós não descendemos de homens e nem de mulheres assim. Frouxos e que sucumbem diante de qualquer coisa. Que diante do adversário fraquejam. Nós não descendemos de homens assim. Nós descendemos de homens e mulheres corajosos. Que enfrentavam seus inimigos. Que enfrentavam, ainda que fosse um exército, de cabeça erguida. É assim que eu e você fomos chamados para viver. Porque nós descendemos de donas de casa, que iam para o Coliseu Romano, e faziam cara feia para leões, que enfrentavam gladiadores, com um sorriso no rosto. Nós descendemos desses homens. Quando nós lemos os Salmos, o que você enxerga? Homens valentes. Quando nós lemos as histórias das mulheres da Bíblia, o que nós vemos? Nós vemos mulheres que eram fortes, que não temiam a nada e nem a ninguém, que não ficavam com medo do futuro, que não ficavam com medo, mas e se o meu marido for embora? O que nós vemos eram mulheres que sabiam que Deus estava com elas, que o marido podia ir embora, mas Deus não ia sair nunca. Essa era a crença que mantinha e sempre manteve o povo de Deus firme. O fato de que eles acreditavam e eles tinham convicção plena de que Deus é soberano sobre todas as coisas e de que Deus ama o seu povo. Era isso que os mantinha estáveis. Era isso que os mantinha tão fortes diante de todos os seus inimigos e desafios. E é assim que eu e você fomos chamados a ser. Por que Davi não tem medo? Primeiro, o óbvio, a total confiança em Deus é a cura para o medo. Davi percebe que a batalha se aproximava. Então Davi reúne forças para obter confiança. Como Calvino comenta, pois é necessário que os santos energicamente lutem consigo mesmos para repelir e vencer as dúvidas que a carne, com tanta propensão, nutre. Quando Davi diz, eu não tenho medo, Davi está dizendo quase que para ele mesmo. Olha, eu estou vendo que o cenário está se tornando cinza. Parece que os inimigos se levantam contra mim. E agora estou sendo tentado a sucumbir, a achar que Deus não é mais comigo. Estou sendo tentado ao desespero. Mas aí eu me lembro, Deus é comigo. Ele é a minha luz, Ele é a minha força. E Davi trava essa luta interior. É o que todos nós precisamos aprender a fazer. Na hora da dificuldade, da adversidade, nós precisamos aprender a lutar contra a nossa carne e contra Satanás, que traz todo tipo de tentação. Agora não tem jeito para você. Agora não dá mais. E o cristão, o que ele faz? Ele ora, ele declara a sua fé. O Senhor é comigo, a sua mão poderosa é sobre mim. Ezequias é um outro exemplo. A Assíria enviou mensageiros para dizer o seguinte, em cima dos portões de Israel, em cima dos muros de Israel, anunciando para todo mundo. Era tipo assim, tipo os Estados Unidos se aproximando de uma naçãozinha minúscula
e dizendo: vamos destruir vocês. Diz o texto que os líderes de Israel falaram o seguinte para os líderes da Síria: não falem no nosso idioma. Não falem, porque assim todo mundo vai ouvir. E aí o mensageiro assírio disse o seguinte: vou falar para todo mundo ouvir, porque eu quero colocar todo mundo aqui debaixo de pavor, debaixo do medo. Diz o texto que quando Ezequias recebeu a carta do mensageiro, carta que continha todo tipo de ameaça, em que os reis da Síria diziam o seguinte: ei, vocês viram o que as outras nações fizeram? Eles também confiavam em seus deuses. E nós fizemos o que com seus deuses? Nós os aniquilamos, nós os destruímos. Quem é vocês? Quem são vocês? Quem é o Deus de vocês? O mesmo vai acontecer com vocês. E o mensageiro disse para todo o povo: não acreditem em Ezequias. Não acreditem no que Ezequias diz, que o Senhor é o Deus de vocês e que Ele vai libertar vocês. Ora, olhem para os fatos, olhem para o lado. Há alguma nação mais poderosa do que nós? Não há, não houve. Ezequias, quando recebeu essa carta, diz o texto, rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e disse: hoje é dia de angústia. É o momento em que é a hora de nascer, mas a criança não tem força para vir ao mundo. A expectativa, o sentimento dele era de angústia profunda. Ele sentiu medo. Mas diz o texto que ele orou ao Senhor, ele se manteve fiel e Deus lhe deu vitória. Ou pense, por exemplo, em Josué. Deus disse para Josué antes da batalha: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. É ordem. Um dos motivos que explica por que os homens são tão fracos, e as mulheres também, porque meu avô, por exemplo, meu avô engravidou a minha avó e faleceu logo em seguida. Meu pai nunca teve pai. Minha avó morava na roça, tendo que criar vários filhos. Meus outros tios, parentes lá na roça, também perderam seus pais. Estava agora esses dias numa reunião de família e um parente dizendo isso: eu morei com a família do seu pai na casa da sua avó. Nós éramos em 6 irmãos, nossos pais faleceram e nós fomos divididos e jogados por todos os lados. E eu fiquei na casa da sua avó. E eu ainda tive sorte, na casa da sua avó era um bom lugar. Mas o que a minha avó fez sozinha, com 5 crianças pequenas? Ela sucumbiu. Ela entrou no quarto e disse: estou em depressão, não posso trabalhar. Ou ela, sangrando, levantou e foi para a lavoura. E ordenou que seus filhos também fossem. Era assim que os antigos faziam. Se esperava que as pessoas fossem fortes. Se esperavam que as pessoas fossem corajosas. Hoje não se espera isso. Se espera que as pessoas entrem no quarto e fiquem ali para sempre. Não estamos desprezando o seu sofrimento e as angústias que você enfrenta hoje. Só estamos dizendo que é dever moral. Levante-se. Levante-se. Enfrente seus problemas. Caminhe sangrando. Caminhe. Continue. Sempre foi assim que as grandes coisas foram conquistadas e foram feitas. Sempre foi assim. E ainda mais em nosso caso, que temos Deus como nosso Senhor, ordenando para nós: seja forte, seja corajoso, enfrente seus desafios, enfrente seus problemas. E por que você acha que Deus disse isso para Josué? É óbvio que Josué estava sendo tentado ao desespero. Ao olhar aquelas nações maiores, ele com seu exército pequeno, é óbvio que Josué estava sendo tentado ao medo e ao desespero. Mas não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. É assim que nós devemos ser. É assim que o nosso povo sempre foi. Pense, por exemplo, na igreja primitiva. Pedro foi preso. Pedro foi preso. Diz o texto que, cheio do Espírito Santo, aquele homem sem diploma começou a pregar para as autoridades judaicas. E veja o que o texto declara: ao verem a intrepidez
de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se. Tem uma oração informativa aqui no meio? Retira essa do meio para ficar um pouquinho mais simples de entender. Ao verem a intrepidez, uma oração explicativa, ao verem a intrepidez de Pedro e João, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. O sentido do texto aqui gramatical é: ao verem que eles eram corajosos, eles falaram, são discípulos de Jesus. Porque os discípulos de Jesus são cabra macho. Os discípulos de Jesus são fortes, não arregam. É óbvio, eles estiveram com Jesus. A gente sabe, pelo jeito que eles falam com firmeza. Esses andaram com Cristo Jesus. A igreja foi ameaçada. Os discípulos falaram, Pedro pregou, e eles então, diz o texto bíblico, as autoridades romanas, as autoridades judaicas, os ameaçaram muito. Lembrando, a ameaça era bem eficaz. O que você acha que eles disseram? Ei, Pedro, é isso mesmo que você quer? Você quer continuar nisso? Pedro, olhe para 40 dias. Há 40 dias, Pedro. O que aconteceu, Pedro? Nós não matamos o seu líder? Pedro, nós não o colocamos numa cruz? Lembra, Pedro? Como os romanos fazem? Eles pegam, Pedro, um prego e começam a bater em seus braços para fixá-los na madeira. Seus pés também, Pedro. Isso foi agora, Pedro. Nossas ameaças são reais, Pedro. Diz o texto que depois disso, a igreja orou diante desse cenário. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda coragem e intrepidez a tua palavra. Faz com que sejamos corajosos para pregar a tua santa e bendita palavra. Coragem. A coragem é uma virtude. Você diz, eu sou pequeno. Eu não sou uma pessoa naturalmente corajosa. E daí? Quem disse que a coragem é um atributo humano e diz respeito aos seus músculos unicamente? Voltando naquele caso daquele pai que viu o muçulmano, ou sei lá quem foi, dar um tapa no filho dele. Ainda que seja o Anderson Silva. Se o Anderson Silva der um tapa no seu filho, voe no pescoço dele. Pastor, eu vou apanhar. Não interessa. Você não vai apanhar, você vai ser massacrado. A não ser que aconteça de fato um milagre. Mas é isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. É isso que se espera de um homem. É isso que se espera de nós. Que sejamos bravos e corajosos. A coragem é uma virtude. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Os apóstolos não eram covardes. Os pescadores que se tornaram cristãos não eram covardes. Aqueles homens comuns não eram covardes. As donas de casa que enfrentaram os romanos não eram covardes. A irmã Felicidade, que viu seus 7 filhos sendo decapitados, degolados, diante de seus olhos, ela não era covarde. Nós não descendemos de covardes. Não descendemos de covardes. O milagre é justamente o Deus que pega o Davi para enfrentar o Golias. É o Deus que pega os fracos, os ignorantes e ignorados, e os usa com poder, com coragem, como Deus fez com os apóstolos, que eram medrosos também. Todos eles negaram Jesus Cristo. Lembra disso? Todos negaram. Mas é Deus quem nos fortalece. É engraçado que hoje a gente viveu durante longos anos debaixo de um repúdio absoluto contra a masculinidade. Isso tem a ver com o movimento feminista. E tem surgido, graças a Deus, movimentos falando sobre masculinidade. Mas às vezes, eu até brinco, né? Essa masculinidade eles retiram do bar. Eles acham que a masculinidade tem a ver com falar palavras chulas e fazer uma tatuagem. Não. Por exemplo, você lembra daquele pedófilo
perguntaram para um pedófilo: qual o tipo de criança que você não se aproxima? E o pedófilo disse exatamente assim: ó, eu não me aproximava de pais que eram uma ameaça. É verdade, se você encheu o seu corpo de tatuagem, dá medo, né? Tatuagem fica feio. Mas não. É aquela força interior que é vista no seu olhar e na sua atitude, que faz com que os canalhas fiquem longe. É isso. É isso que a gente precisa. É isso que Davi, é assim que Davi era. Ele olha seus inimigos e ele diz: vou enfrentá-los. Vou enfrentar a todos. Todos. Todos eles. Porque Deus é comigo. Não é porque Davi diz: eu tenho força natural, eu tenho pessoas ao meu lado. Não, a confiança de Davi não está nele, não está em ninguém. A confiança de Davi está em Deus. Deus é comigo. A coragem, portanto, é uma virtude que todos nós devemos ter, não presa ao sexo. As mulheres foram chamadas a serem corajosas, a enfrentar os seus inimigos e, às vezes, a enfrentar o marido, se preciso for. Quando ele diz: não, você não vai para a igreja. Aí você fala: ainda que um exército se acampe contra mim. Não, eu vou. Eu vou. Aí eu vou te bater. Nós não fomos chamados para sermos covardes. A coragem é uma virtude que sustenta todas as outras. E a verdadeira coragem não tem nada a ver com aspectos humanos e naturais. A verdadeira coragem é uma virtude espiritual, que Deus concede àqueles que creem nele, que Deus concede àqueles que confiam nele, que Deus concede àqueles que olham para os seus inimigos e dizem, não como os homens deste mundo: eu vou destruir você porque eu sou o cara. Que olha para Golias e fala: vou contra ti não com espada, nem com canhão e nem com nenhum recurso humano, mas em o nome do Senhor dos Exércitos. A minha força vem do Senhor. Essa é a perspectiva cristã. Essa é a nossa perspectiva. Nenhum atributo humano. Não é que olhamos para nós. Nós olhamos para Deus, confiamos em Deus, esperamos nele a força, a solução para os nossos problemas. Cremos nele. Cremos. Nós descendemos de pessoas que creem. Segundo, como lidar com a ansiedade? Davi diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim. Eu não sei se eles vão se acampar. Pode ser, ainda que. Eu não vou temer a nada e nem a ninguém. Isso aqui é a maneira de Davi lidar com a ansiedade. A ansiedade é o medo sobre o amanhã. É o cara que olha o amanhã e fala: meu Deus, e se o exército inimigo se acampar contra mim? O que eu vou fazer? Eu estarei frito. E aí ele fica com medo. Davi diz: ainda que isso aconteça, eu não terei medo. Como as terapias humanas se propõem a nos ajudar a lidar com a nossa ansiedade? Uma das terapias mais recentes é o TCC, a Teoria Cognitiva Comportamental, desenvolvida por Aaron Beck nas décadas de 60 e 70. Via de regra, ele era um psicanalista e tentou, por meio de experimentos, provar suas teses da psicanálise. E viu que não dava. E aí, teria ele descoberto a verdadeira explicação para os problemas, e o foco dele de estudo era a depressão. Olha, a depressão tem a ver com pensamentos errados. Beck, então, ajudava os pacientes a pensarem de modo correto. Judith Beck, sua filha, um dos grandes nomes do TCC hoje, escreveu um livro clássico sobre isso. E ela diz o seguinte: também concentramos-nos em auxiliar os clientes a chegarem a conclusões positivas sobre si mesmos, sobre os outros e sobre o futuro. Isso está logo no começo do livro dela. Como ela está explicando o que é o TCC, e ela está dizendo: olha, o TCC tem a ver com lidarmos com a maneira que vocês pensam. E nós ajudamos os pacientes a pensarem de maneira positiva
sobre si mesmos, sobre as pessoas ao redor e sobre o futuro. É mesmo, Judite? Pensar de maneira positiva sobre o futuro? Com base em quê, Judite? Por que eu posso olhar para o futuro e dizer, vai dar tudo certo? Com base em quê, Judite? Vocês são ateus. Quem vai nos garantir o futuro, Judite? Diga para nós, Judite. Um exemplo bem prático disso. Bem prático. Ah, você tem medo de viajar de avião. Vamos imaginar. E aí o que a Judite diria para você? Ela tentaria fazer com que você pense de maneira positiva sobre si mesmo e sobre o futuro. Que você pense de maneira correta. E ela diria para você o seguinte: João, você tem medo de andar de avião? De viajar de avião? Você sabia que a chance de você morrer num acidente aéreo é esta aqui, ó, 0,00001.7? Desculpa, 17? 0,0000017? Ou seja, nem 1%. Mas eu posso retrucar a Judite e dizer, então, peraí, Judite, você está me dizendo que a possibilidade é mínima. É, mas é possível. É. Então, sei lá, dentre 1 milhão de aviões, um vai cair. É. Como você garante que o meu não vai cair? Não, mas a possibilidade... Não. Como você garante que o meu não vai cair? Existe, logicamente, a possibilidade de que o meu caia ou não? Existe. Esse é o modo correto de pensar. Os dados não retiram a ansiedade. De forma alguma. De forma alguma. E talvez ela ainda diga, olha, João, a possibilidade de você morrer no acidente aéreo, menos de 1%. Há 10 vezes mais chance de você morrer no acidente de carro. Judite, como eu vou voltar para casa com o meu carro então agora? Balela. Davi não faz isso. Davi diz, o perigo é real. Ele pode acontecer. Pode ser sim que um exército se acampe contra mim. Espero que não, mas ainda que isso aconteça, isso é possível. Davi também não pensa como o pessoal do pensamento positivo. Vai dar tudo certo, sempre vai dar tudo certo. Já leu o livro O Segredo? Não leia. Não presta. É um clássico. É a base de tudo que você vê do pensamento dos coaches aí. Vai dar tudo certo, se eu pensar de maneira positiva, o universo convergirá a meu favor. Se eu sair de casa de carro pensando de maneira positiva que todos os semáforos estarão abertos, todos os semáforos ficarão abertos. É sério, está escrito isso lá no livro. Eu li. Não, Davi não pensa assim porque isso é irracional. O que Davi sabe é a possibilidade do perigo é real. Pode ser sim que o exército se acame contra mim. É possível sim que uma guerra estoure. É possível sim que o fulano me abandone. Claro que é possível, por que não? Como você pode garantir que o seu pai não vai ficar doido amanhã e não vai te abandonar? Davi diz isso. Ainda que o meu pai e minha mãe me desamparem. Como vocês podem garantir? Não, meu pai nunca vai me abandonar, jamais. É mesmo? Judas era apóstolo, escolhido a dedo por Cristo. Se desviou completamente. Como você garante? Como você pode garantir que essa pessoa que está do seu lado, logicamente falando, vai estar com você para sempre? Mentira, isso é impossível. Ninguém pode garantir isso. A certeza de Davi não está, a confiança de Davi não está no fato de que ele inventa uma ideia doida. Não. O fato é, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei qual circunstância eu irei enfrentar amanhã. Mas eu sei que, independentemente de qualquer que seja a circunstância, Deus vai estar comigo lá nela. Essa é a confiança de Davi. É por isso que ele está em paz. É por isso que Davi se levanta como valente. No verso 5, ele diz, no dia da adversidade, ele me esconderá na sua habitação. A habitação de Deus naquela época, o templo naquela época, era um tabernáculo, era uma tenda. Lembra da tenda lá em Siló? Estou pregando sobre isso em Samuel. Era uma tenda. Ora, as fortalezas eram cercadas por enormes muralhas, com guardas à frente. No templo não tinha guarda, tinha sacerdote sem arma. E Davi está dizendo, ali é o meu refúgio. Ali eu estarei protegido. Ali eu estarei seguro. Onde, Davi? Ali, naquela tendinha ali, ó. Davi, uma flecha, de longe, vaza aquela tenda, aquele pano. Fura aquele pano, Davi. É óbvio que Davi, então, não está falando
do tabernáculo em si. Ora, se o tabernáculo ou o templo em si, de fato, fosse essa fortaleza, ele não seria destruído como foi pelos babilônios. Os babilônicos vieram e destruíram. Ou depois pelos romanos, no ano 70 da nossa era. É óbvio que Davi não está falando do prédio, do lugar, da alvenaria ou do paninho. Ele está falando de Deus. Quando a gente habita em Deus, quando nós temos comunhão com Deus, ali é o esconderijo do Altíssimo. Ali é o lugar de proteção. Quando a bênção de Deus está sobre nós. Quando nós amamos a Deus, nós vivemos em fé diante de Deus. Ali é o lugar seguro. Não há outro lugar seguro neste mundo, a não ser na presença de Deus. Terceiro, Davi diz o que realmente importa. Estar em comunhão com Deus. Verso 4. Pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. O católico, se você era católico, você deve se lembrar. O católico passa em frente a uma igreja e faz o quê? Né? Se benze. Acha que o prédio em si possui alguma coisa mágica. Evangélicos chamam isso aqui de altar. Acham que isso aqui é um altar, como se fosse lá no templo do Antigo Testamento. Lembra quando um dos filhos de Davi, ameaçado de morte, foi lá e grudou e segurou no altar? Ele achava que literalmente ali ele estaria livre de perigo. As pessoas realmente acreditam que existe um lugar físico que é abençoado. Salomão, entretanto, no dia em que consagrou o templo, disse o seguinte: os céus não podem conter o Senhor. É óbvio que essa casa não pode conter o Senhor. É óbvio. Isso aqui é um símbolo da tua presença, mas o Senhor, é óbvio, habita de verdade no coração daquele que crê. É claro que o Senhor se manifestava de modo especial no templo, mas é óbvio que o templo era uma figura de algo muito maior, do cristão. Porque é assim que o Novo Testamento lida conosco. Nós somos santuário de Deus, diz Paulo. Deus habita em nós. De modo que a oração de Davi, estar no templo todos os dias, morar na sua casa, na sua habitação, é a ideia de ter comunhão com Deus perpetuamente, de andar com Deus, de estar com Deus sempre, de vê-lo agindo na sua vida. Como quando Davi, por exemplo, diz assim, aqui no Salmo 27, Senhor, não esconda de mim o seu rosto. O que significa isso? Deus, eu quero experimentar realmente o teu cuidado, a tua proteção sobre mim, a tua mão agindo na minha vida, o teu cuidado sobre mim. Ó Deus, eu quero ver o teu poder na minha vida. É isso que Davi está orando. E é por isso também que nós devemos orar, para que Deus intervenha em nossa história, para que Deus seja conosco, para que Deus crie portas onde não existem portas, para que Deus nos dê forças quando nós não temos, para que Deus abra caminho quando nós não conseguimos ver alternativa alguma. É por isso que Davi está orando, que a tua presença seja comigo em todo o tempo, que a tua bênção esteja comigo em todo o tempo. De modo que para Davi, o endereço de Deus não é o Monte Sião. O endereço de Deus é um coração arrependido, é um coração em constante arrependimento, como Isaías declara, que Deus habita no alto e sublime trono, mas Ele também habita com o contrito e quebrantado de coração. Deus habita, Deus mora, Deus reside com aquele ali que é cheio de fé e tem um coração em constante arrependimento, que busca a face do Senhor o tempo todo, que busca crescer em Deus e em sua fé a cada dia. É assim que nós fomos chamados para viver. Não é apenas no templo, no culto de domingo. Lembra antigamente, o pessoal até falava assim, a roupa de ver Deus? E hoje eu estou bonito. Estou com a roupa de ver Deus do Braz. Hoje é óbvio que o culto é único e é especial para nós. É óbvio. Para nós o domingo é tão especial. Lá na minha casa, no domingo,
a gente não tem o hábito de comer e beber ao mesmo tempo. Mas domingo aí a gente come e bebe junto. Quer dizer, ao mesmo tempo, vocês entenderam, né? Senão, você está pensando aqui, pastor, ao mesmo tempo você põe a comida assim? Vocês entenderam. Aí a Dani pega lá uma taça que a gente tem e coloca no almoço. Que a gente quer que as crianças vejam que hoje é o dia do Senhor. Hoje é diferente para nós. Mas, às vezes a gente pode correr o risco de achar que durante a semana, no nosso trabalho, na nossa casa, a nossa vida não é espiritual e não é regida pela glória de Deus, pelo objetivo de servir a Deus. Davi está dizendo, eu quero é morar contigo todo dia. Davi está dizendo que ele não ia mais reinar. Davi está dizendo que ele não iria mais trabalhar. Que agora a vida dele seria uma espécie de um monge. Uma espécie de vida apartada de toda a existência. É claro que não. O que Davi está querendo dizer é, eu quero viver em comunhão com Deus o tempo todo. Que toda a minha existência seja vivida para a tua glória. Que toda a minha vida, tudo aquilo que eu faço, seja para a glória do Senhor, o meu trabalho, a criação dos meus filhos, tudo aquilo que eu faço, seja para o louvor do Senhor, e eu quero andar em comunhão contigo o tempo todo. Por isso, sê comigo, Senhor, que a tua mão esteja sobre mim todos os dias. Ora, para encerrar, ainda que um exército se acampe contra mim, ou seja, uma guerra estoure, ainda que os meus pais me abandonem, eu não vou temer. Eu não vou temer. Foi exatamente assim que os servos de Deus, ao longo da história, enfrentaram suas batalhas. Seu marido não é a razão da sua vida. Seu filho não é a razão da sua vida. Ontem eu gravei um vídeo sobre isso. Um pastor chamado Josué Gonçalves disse que, pegando o texto de Gênesis, que diz, não é bom que o homem esteja só, ele disse que Deus não se achou suficiente para Adão, por isso criou Eva. Ele disse exatamente isso. Que sem Eva, nem Deus teria graça. Meu Deus. Não é verdade. Seu casamento não é a razão da sua existência. Seus filhos não são a razão da sua existência. Seu trabalho não é a razão da sua existência. Pode o seu pai e a sua mãe te abandonar. Pode o seu marido te abandonar. Pode os seus filhos te abandonarem. Pode o seu pastor te abandonar. Pode os seus irmãos te abandonarem. Todo mundo pode te abandonar. É claro que isso é possível. É óbvio que isso é possível. Mas e daí? Quem diz que eu sou a razão da sua vida? Quem diz que o seu marido, seu filho, qualquer outra pessoa é a razão da sua vida? Quem sustenta você é Deus. Quem mantém você de pé é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, não importa o que aconteça, nós esperamos o melhor para amanhã. Nós oramos pelo melhor amanhã. Nós oramos para que Deus abençoe nosso trabalho, para que Deus converta os nossos filhos, para que Deus esteja conosco. Entretanto, ainda que a guerra estoure, ainda que nossos parentes nos deixem, ainda que o governo nos leve para os tribunais, nos torture e nos prenda, ainda que eu não temerei, porque o Senhor é a minha luz. Quantos creem? Vamos ficar de pé?